noite, meus amores. Eu tô fazendo esse vídeo agora porque de manhã assim é muito barulho externo pra poder fazer. E eu queria colocar um relato meu pra vocês, porque eu sei assim que não devo me expor tanto, minha própria proteção, mas algumas coisas são necessárias e assim, tudo que eu coloco aqui, tanto nos posts como nos stories, é proposital, para certa, né, de ser colocado. E eu senti de colocar esse relato agora. Antes disso, eu queria me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Vivian e eu sou terapeuta integrativa, né? Também tenho outros tipos de trabalho também. E eu trabalho com ferramentas, né, energéticas e também de autoconhecimento, né, psicanálise, né, com relação a traumas, as PNL. Tive estudos de hipnose, né, não verbal e ericksoniana também. Vários desses estudos assim, né, e das práticas energéticas também. Tenho sound healing, porque o som ele mexe muito com o nosso inconsciente, com os nossos átomos. É uma explicação maravilhosa, né, que eu tive do curso de sound healing, de limpeza, de apometria, das mesas radiônicas, muita coisa assim legal que trabalha o nosso externo, né, a nossa energia. Mas eu gosto muito de trabalhar com o interno, então para isso é necessário muita conversa, é necessário alguns exercícios, né, e observações que a gente faz durante as nossas próprias vivências humanas aqui. E eu queria contar o meu relato, né, com o tema de o que realmente significa ter pureza de coração. Já pensaram sobre isso? Durante muito tempo, assim, me ensinaram que pureza de coração estava ligada a um caminho específico, estava ligada a alguma religião, a talvez regras bem definidas. E para quem não sabe, né, eu com cara de bruxa assim, mas eu cresci no cristianismo, então desde pequenininha já nasci no cristianismo. Eu aprendi muito ali, tenho valores que eu carrego até hoje, assim. Tive pais que foram muito bons para mim. Aquela base, né, fez parte de quem eu sou hoje também. Mas em algum momento, né, foi um período em que eu tava bem depressiva. Eu achei que eu precisava seguir adiante. Eu necessitava daquilo de algum jeito. E eu sempre fui meio esquisitinha, assim, né? Essas menininha meio diferente, meio estranha. E então eu ia lá no salão, né? Com roupas pretas, assim, bem diferente dos outros, né? Eu ia com a blusa preta, com saia preta. Talvez estranha, assim, nos olhos de alguns, né? Tinha pessoas que gostavam de mim também. E eu sei que eu nunca me encaixei assim totalmente dentro disso, né? Eu lembro que tinham às vezes comentários irônicos, né? Como em todo lugar, eu acredito. Olhares que tentavam me colocar assim numa caixinha que não era minha. E foi assim que aos poucos eu fui me afastando, né, do lugar, me afastei das pessoas e comecei a me aprofundar na área do autoconhecimento. Isso durou assim alguns anos, né, e tá até hoje, e acredito que até o final da minha vida vai ser assim. Mesmo sem perceber, eu sei que algo dentro de mim nunca mudou, né? Meu coração, ele sempre foi um coração genuíno. Eu senti as pessoas, né? Sempre fui uma pessoa muito empática para com os outros. E sempre
aberta e sempre me entregava assim demais, né, com verdade, de forma genuína, com muito amor para dar, me doava muito. Em todos os relacionamentos eu fui assim, demais, a ponto de colocar assim as pessoas, muitas vezes as pessoas à minha frente. Então eu auxiliava as pessoas com relação a elas no âmbito emocional, apoiava elas no sonho delas, né, que elas são totalmente capazes de alcançar o que elas desejam, assim como eu faço aqui com vocês. Eu propunha fazer elas pensarem, né, no que elas realmente queriam fazer da vida, na parte de profissional, até com dinheiro também, né. E foi aí justamente que começou a minha maior lição de vida. Com o tempo, a espiritualidade, ela começou a me mostrar algo muito difícil de se encarar, sabe? Que o meu coração, ele era valioso, mas que eu me entregava fácil demais. Que eu entregava ele fácil demais para as outras pessoas. E eu confundia a pureza com a abertura total, né? Amor com a ausência de limite, de falta de limites, né? E isso me custou muito caro, muito caro. Eu passei assim por abusos que não são fáceis de nomear. Fui roubada energeticamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu sofri assim manipulações energéticas muito profundas, né? Que não são conflitos simples que a gente tem assim no dia a dia com as outras pessoas, né? De briga, essas coisas só. Mas assim, tentativas de destruição mesmo, de difamação, de fofoca, de dominação, de troca de energia. Eu percebi tudo isso. De anulação, para que eu me anulasse totalmente da minha essência, da minha identidade aqui. Vampirismo mesmo, sabe? De ter até a intenção de que eu ficasse doente, de que eu não estivesse mais aqui, de que eu não fizesse o meu trabalho aqui para vocês online, assim. Tive muita perturbação, muita perseguição, que pudesse ser tirado tudo que sustentava a minha base, né? Família, amigos, trabalho, estabilidade, saúde, a fé que eu tinha em mim mesma, né? A fé que eu tinha em Deus, tudo isso foi testado, sabe? Teve coisas assim que eu perdi que me dói até hoje, porque dinheiro e trabalho, essas coisas, a gente é capaz de recuperar, né? Porque para quem passou por todos esses tipos de dificuldade, isso aí seria o de menos, né? Mas as percas reais assim que eu tive, que às vezes me vem ainda à cabeça, é de perca de animais, sabe? Que eu vi eles irem embora assim com o mesmo sintoma, e eu sabia que isso tinha sido enviado para mim, sabe? Eu vi minha mãe ficar doente, meu pai ficar doente, eu nem sei se talvez seja por causa disso. E teve a época que eu fiquei grávida também, né? E que eu perdi a criança, eu tenho certeza que foi por isso. Muita dor de cabeça. Minha mãe viu o estado em que eu fiquei, né? E mesmo assim, havia pessoas que acreditavam estar certas, né? Dentro da cabeça delas, elas suporam que estavam agindo em nome da justiça fazendo isso. O mais impressionante de tudo isso é que eu sabia, desde o início eu sabia, e via tudo o que estava acontecendo, né? Eu sabia que era manipulação, e eu sentia que Deus, Ele esteve comigo o tempo todo, me avisando, me intuindo,
me mostrando e me sustentando durante todo esse tempo. Eu sei, eu tenho certeza de que eu nunca estive sozinha. Mesmo apesar de tudo isso ter acontecido, foi no fundo, né, de todo esse processo que eu compreendi o que realmente significa a pureza de coração e que a pureza de coração não é ser ingênuo e que a pureza de coração não é aceitar tudo e que a pureza de coração não é se sacrificar, se autoanular, se autoabandonar para tentar salvar alguém, né? A pureza de coração, ela é a consciência. É preciso entender tudo com lucidez que aqui nesse plano terrestre todos nós temos sombras e que a pureza de coração também envolve reconhecer essas sombras em si mesmo, né? Ao invés de agir a partir delas, ao invés de negar que elas existem. Assim como você sente amor, alegria, paz, né? Essas emoções que são elevadas, a gente também sente raiva, a gente também sente inveja, sente medo. Todos nós somos humanos aqui, todos nós vivemos nessa dualidade. Então é importante reconhecer, entender e acolher os sentimentos, né, ao invés de reprimir eles. Muitas vezes escolher não ser guiado através disso. Saiba que quando você reprime os seus sentimentos, as suas emoções, decide escolher não sentir elas, né, por medo de achar que os outros vão pensar que você é fraco, essas sombras elas passam a agir através de você inconscientemente e se tornam muito mais obscuras, né? É isso que faz muitas pessoas agir de uma forma cruel, né? Então trabalhar as próprias sombras não é ser cruel, né? Isso é muito difundido de uma forma distorcida. Foi nesse caminho que eu precisei desenvolver algo que ninguém fala muito quando romantiza a espiritualidade, né? Que é o discernimento. Eu precisei fortalecer muito a minha mente, aprender a equilibrar as minhas emoções, aprender a ler as intenções, né? Porque eu já sentia muito, porque era empata, então as energias eu sempre senti muito das pessoas, dos ambientes, mas com isso, com essas situações, tudo isso se intensificou, né? E não por gratiluz, não por ser uma pessoa gratiluz, mas eu tive que aprender a fazer isso por sobrevivência, né? Ou eu escolhia desabar, né? E ficar ali como uma vítima, ou eu escolhia sair dali e procurar uma maneira de crescer através disso. E as manipulações, elas eram muito reais e muito pesadas. Eu só consegui atravessar isso porque eu decidi trabalhar a mim mesma internamente muitas e muitas vezes. E eu aprendi na vivência. Muitas vezes eu tive só a ajuda do próprio espiritual. E também de algumas pessoas, não posso negar, muito maravilhosas que eu conheci no caminho. Não pessoas que eram conhecidas lá atrás, mas pessoas novas que eu conheci, desconhecidas, né? Pessoas desconhecidas, mas que foram muito mais maravilhosas comigo, que me auxiliaram também, né? Não posso dizer que estou totalmente sozinha, mas o fato é que eu escolhi transformar muito dos meus padrões antigos. Eu escolhi, né, que através dessas crises eu obtivesse o meu crescimento em todos os âmbitos, para que eu pudesse elevar o meu nível de consciência, né? E assim elevar a minha frequência. Foi assim que eu recuperei, né, a minha energia, a minha essência, a minha
É assim que eu comecei a conquistar a minha força, a minha potência interna, através dessas experiências, né? Desses aprendizados, que eu lembrei da minha essência. E eu ainda continuo a me trabalhar, e eu acredito que eu vou continuar a me trabalhar pro resto dessa vida, né? Escolher, né? Porque tudo exige uma escolha. Até não escolher, de certa forma, é uma escolha, né? E eu escolhi agir pelo bem, mas com lucidez, sabendo que eu tenho as minhas imperfeições, e mesmo assim andando em terrenos, né, cheio de lama, eu protejo meu espírito para que eu possa não me perder nesse caminho, né? E eu digo tudo isso não por vitimismo, tá? Eu digo porque eu sei que existem muitas pessoas que passaram e ainda passam por situações semelhantes, né? E muitas vezes piores, né? Que a gente vê na televisão também. E seguem caladas, tentando ser fortes sozinhas, né? Carregando dores, situações que ninguém vê. Às vezes somente a espiritualidade, né? E se essa mensagem tocou você assim de alguma forma, né? Que isso não seja um peso, mas sim um estímulo para você e um lembrete de que mesmo nas tribulações que a gente passa, nas mais duras possíveis, é possível atravessar, é possível transcender isso sem se perder de você mesmo. Então lembre-se dessa frase que eu vou te falar agora. Não esmoreça, não desista de você. Não deixe que a dor decida quem que você vai se tornar. O mundo terreno, né, ele é como é, assim como as pessoas que estão agindo conforme a natureza delas, né? Você consiga passar por todas essas provas, né? Esses aprendizados, esses testes com consciência e escolher aprender com elas, né? Escolhendo a sua direção com clareza, mesmo às vezes quando tudo parece ser confuso, e que essas suas escolhas não nasçam através do medo, da revolta muitas vezes e da manipulação, mas sim da sua lucidez que você conquistou, né? Através do amor próprio construído e da sua verdade interior. Você não está fraco quando você sente, você tem as suas emoções e sente elas. Você não está errado muitas vezes por precisar de tempo. Você apenas está em processo, né? Como um diamante bruto, muitas vezes, que está sendo lapidado, e que após essa lapidação, né, te traz essa maturidade, te traz essa experiência de vida onde você vai conseguir, né, muitas vezes inspirar outras pessoas, mudar a vida de outras pessoas com um exemplo da sua experiência de vida, né? Isso por si só já é força.